pessoal! Sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Arena à Tarde. Nessa seção a gente destaca reportagens, fotografias, peças aqui que compõem o acervo do CEDOC à Tarde. E hoje, Priscila, o que é que a gente vai destacar? Hoje o grande destaque vai para uma matéria do dia 4 de dezembro de 2004, que o título era o seguinte: Humor Centenário, que era os 100 anos do Papão. O primeiro, né, foi uma revista, né, de Simões Filho, criador do Jornal à Tarde, há 8 anos Antes da tarde. antes da tarde. E aí é interessante essa matéria que, né, comemora esse centenário, que ele traz o artigo de abertura, um trechinho do artigo de abertura do lançamento do Papão, que simplesmente explica a que ele veio. É o editorial, a proposta editorial do Papão. Exatamente. Aí dizia o seguinte, né, lá no lançamento do Papão. É praxe estabelecido por todo jornal que começa a lançar um pomposo programa prometendo mundos e fundos como candidato em véspera de eleição. Porém, nós, que somos independentes, como a musa libérrima e audaz do célebre poeta brasileiro, rompemos com o praxe e resumimos todo o nosso programa em um único monossílabo: ri. Sim, ri e ri muito. Ri sempre, de tudo, de todos e até de nós mesmos. Pois é, Simões Filho lançou essa revista, né? É uma revista literária. Sim. Lá em 1904. E ele não... A revista prosseguiu depois dele. Na verdade, ele fez os números iniciais dessa revista. É um jovem jornalista e já se preparando para o seu grande projeto, que era a tarde. Quer dizer, 8 anos, muito jovem. Né? Sim. E era na época, muito comum ter no Brasil, além dos jornais de circulação diária, as chamadas revistas literárias. Sim. Né? O jornalismo e a literatura, eles andaram juntos, né? Durante parte considerável do século XIX. Se a gente for pensar aqui, Machado de Assis, José de Alencar, né? Os grandes escritores dessa literatura brasileira, né? Nacional, que começa a tomar forma principalmente, né? Com mais ênfase depois da independência, né? A gente poder falar de uma literatura brasileira, eles todos começam publicando romances nos jornais. Então, na verdade, o ofício de jornalista que permite que eles exerçam a literatura, né? Para que eles possam se manter. Então, eles trabalham como jornalistas. Tem essa muito próxima, né? Essa função muito próxima. A forma de escrever também é muito parecida. Os jornais, eles vão ficar um tempo ainda misturando informação e opinião. Isso é mais do jornalismo moderno que a gente vai separar, principalmente por conta da escola norte-americana que a gente segue. Isso muito depois da Primeira Guerra Mundial. Que aí a gente vai criar, inclusive, uma técnica específica, que é a técnica da pirâmide invertida e do lead. Sim. Né? Para você conseguir fazer esse tipo de texto que vai diretamente ao fato. E aí vai ser a grande discussão e o grande debate do jornalismo, das linguagens do jornalismo, as duas grandes escolas, a escola objetiva e a escola subjetiva. Né? E o tempo inteiro elas ali, né, disputando qual é o modelo e algumas vezes até se fundindo. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a escola que a gente chamou de opinativa, a gente chamou de jornalismo não ficção. Sim. Né? Mas que você usa técnicas da literatura. Você abandona um pouco essa coisa do jornalismo objetivo e você vai lá e começa contando do fim, né? Como a gente tem peças da literatura que usam o método da pirâmide. É o caso de Garcia Marques em Crônica de uma Morte Anunciada. Ele começa contando o final. Né? Então, assim, mas nesse momento a literatura e o jornalismo eles estão ali completamente juntos. Então, Simões Filho estreou comercialmente, digamos assim, com o Papão. E o Papão, ele era inspirado, né, satírico, a forma é essa. Isso é muito presente nesse jornalismo desse período, né, até o início do século XX. A sátira, a linguagem satírica, né? Então, dizer isso, ri e ri, de tudo, de todos, de nós mesmos. E quando, exatamente por conta desse centenário do Papão, a Tarde, inspirada no Papão, fez a cobertura de carnaval, né, de 3 coberturas de carnavais inspiradas no espírito do Papão. Né? Uma cobertura satírica, de mostrar o que a gente normalmente não vê. Esse texto de apresentação, né, publicado no nosso maravilhoso, excelente caderno, A Tarde Cultural, né? Ele faz essa análise, né, desses primeiros números do Papão, né, com a contribuição do professor Cláudio Veiga. Ele tinha um estudo sobre o próprio Papão. Né? Esses números do Papão. É muito interessante. Essa revista é muito interessante. E muito interessante
por Simões Filho. Como é que a gente pode chamar isso, né? Simões Filho é um jornalista nato. Sim. Né? A gente imaginar um jovem, né? Tá tocando, criar um projeto, colocar um projeto, né? E só dessa coragem, né, do tipo. Ele é assim. E ele destoa de quem vai ser dono de jornal do período, né? Ele não é uma figura que vem da política é o contrário. É o contrário. O jornalismo que leva ele para a política depois, né? Então, assim, é muito interessante. E essa capacidade que ele tem de olhar os momentos, o contexto e ele lançar o que o momento está pedindo. Então, assim, no momento é uma febre. Ele, por exemplo, se inspira na Luva, uma revista literária do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, né? E aí depois ele já vem chegando quando ele vem para a tarde, ele já vem com o projeto de campanhas, né, de interesse público. Então, assim, ele é uma figura muito interessante. E uma coisa interessante também de, né, ressaltar aqui é que era uma revista relativamente grande, né? Eram 24 páginas. Então, assim, aqui nessa matéria, inclusive, eles falam que chegou a mais ou menos umas 30 edições nessa época. Mas já não na mão dele. Já na mão dele. Não está na mão dele. Ele faz, acho que são os 5 primeiros números, depois ele passa a revista, né? Depois ele já está cuidando do grande projeto dele. Que é esse. Que é esse. Então, e isso que você fala também assim, é muito interessante da gente ver de como o jornalismo foi mudando por necessidade também da mudança da sociedade. Algo que a sociedade foi mudando, as pessoas foram mudando, o nível de educação foi mudando e as demandas do que aquela sociedade precisava foram mudando. E aí o jornalismo foi se adaptando, mas é bom ressaltar isso, sem exatamente assim, apagar de vez esse estilo literário. Você ainda encontra materiais hoje com esse estilo e às vezes no próprio jornal, como você falou, aquela mistura, né? A própria tarde ela vai ter, desculpem, a própria tarde ela vai ter uma sessão de folhetins, ela vai publicar folhetins como eram os romances do século XIX, ela publica histórias em capítulos. O folhetim mesmo. A tarde mantém suas sessões de literatura. Né? Logo que ela chega, desde 1912, ela já chega com sessões de literatura, lembrando que vai ter lançamento de livros, de revistas. Então ele não perde isso. Não perde, a tarde não perde isso. Né? Ele quer dizer, uma coisa que ele tem... Vai mudando, mas não é perdido. E o interessante eu não sei, né? Não vou dizer que não teve, porque é muito complicado a gente dizer isso. Mas eu não conheço inserções de Simões Filho na literatura. Na literatura clássica, nos gêneros literários. Eu não conheço referência, por exemplo, de Simões Filho escrevendo poema. Não conheço referência de Simões Filho escrevendo o que a gente pode classificar ali como crônica. Ele não faz esse caminho. Quer dizer, até onde a gente sabe, né? Eu não sei de outras inserções dele. Quer dizer, ele criou a revista literária, mas ele não é um poeta, como geralmente acontecia. Né? Não conheço. Pode ser que tenha, né? Pelo contrário, a linguagem satírica, sim. Ele, inclusive, textos de à tarde, editoriais de à tarde, de crítica, principalmente a JJ Seabra, que é seu grande adversário, né? Grandes embates, ele escreve com sátira, usando a sátira. Tem um que ele faz um diálogo entre o editorial, que é a voz do jornal. Ele faz um diálogo entre o Pierrot e a Colombina. E aí ele aproveita para criticar Seabra, assim, dessa forma satírica, essa linguagem que você... Não é você, digamos assim, numa linguagem de hoje, não é você baixar o nível. Você usa a ironia. É a ironia fina, né? E ele consegue fazer isso na sátira. Muito bem. Né? De bem. Ele não desce a esse nível de ofender, né? Ele faz a crítica ironizando, debochando, mas de uma forma elegante, digamos assim. Então ele tem essa verve. Ainda em à tarde ele aparece. E só assim mesmo para finalizar, ele inclusive trouxe para a tarde Aloísio de Carvalho. Aloísio de Carvalho fazia comentários usando a quadrinha, a sátira, a quadrinha. E ele contratou Aloísio de Carvalho, que com o pseudônimo de Lulu Parola, ele fazia principalmente os textos da Festa do Bonfim, mas da Segunda-feira Gorda. E é muito interessante, tem um dele, de Lulu Parola, que é quando acha o petróleo na Bahia. E ele faz a quadrinha da Segunda-feira Gorda do Bonfim, falando do que pode vir a partir da descoberta do petróleo. Então, Simões Filho tirou ele do outro jornal e trouxe para a tarde, né? Então, assim, ainda mantém a tarde, mesmo nesse jornalismo, nessa linguagem mais moderna, a partir, né, ali dos anos 20, ele ainda vai, de algum jeito, essa linguagem aqui satírica do papão, de vez em quando, aparece.
Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.